Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está me ouvindo, que está me assistindo no YouTube ou no Spotify. Vamos para o nosso caso de hoje, episódio 60 no ar ou 59? Meu Deus, eu já me perdi, mas vamos que vamos. O título do e-mail de hoje é: Estou me autossabotando? Oi, Bela, seu trabalho é demais. Hoje eu queria entrar em um tema que é autossabotagem. Venho de uma família de origem humilde, fui a primeira pessoa a concluir o ensino superior. Tenho um bom trabalho e me dedico muito. Recentemente, consegui comprar um apezinho e tudo que tem dentro dele, com meu esforço, sem ajuda de ninguém e sempre trabalhando horas a fio. Tive 2 promoções e um aumento de salário nos últimos 3 anos. Viajo bastante a trabalho e ganho bem. Tenho o que eu considero uma vida confortável, principalmente olhando a realidade dos meus amigos e parentes. Desde quando essa melhora de vida passou a ser a minha realidade, falar sobre as minhas conquistas próximo à minha família passou a ser um tabu. Me sinto culpada, pois apesar de estar bem, não consigo contribuir e ajudar a minha família a estarem confortáveis também. Essa semana fui surpreendida por uma nova promoção no trabalho, meu primeiro cargo de gestão. Uma função que, mesmo todo mundo na empresa me dizendo que eu mereço, não fiquei feliz. Não estou conseguindo processar e não me acho merecedora de mais nada porque eu já tenho muito. Além do medo de ser péssima, de não saber fazer a função, de ser demitida, acabar na rua da amargura e perder tudo que conquistei. O momento que era para ser feliz, não estou curtindo, não consegui compartilhar com as pessoas que eu amo. Tenho total consciência que mesmo com um momento de vida confortável, continuo fazendo parte do proletariado. Será que estou me sabotando? Porque é tão difícil aceitar que coisas boas podem sim acontecer comigo e que as mereço. Bom, tem várias coisas nesse e-mail, né? Como sempre, né? Eu começo todos os e-mails assim. Eu acho que tem uma parte desse e-mail que não tem absolutamente nada que eu fale aqui que vai simplesmente te convencer. Essa é uma chave que eu acho que demora muito para ser virada e talvez, mesmo com muita terapia, nunca vi. Que é esse tabu, essa culpa da ascensão social. Tem um outro e-mail que eu recebi que é exatamente sobre isso. Eu acho um tópico muito difícil de tratar. Eu não passei por isso, né? E eu acho que muito do que eu falo aqui são coisas que eu consigo me relacionar de alguma forma. Mas isso é um e-mail recorrente que me mandam. Talvez eu faça com esse assunto uma coisa que eu fiz lá na época que o Conselhos teve um Apoia-se, que era o Agora Você Me Pegou. Que é quando eu não sabia que conselho dar e eu abria pra galera do Apoia-se e as pessoas, baseadas nas suas vivências, aconselhavam, comentavam e tal, de uma forma que eu não saberia fazer para alguns casos. Foi muito legal. Eu posso até, se vocês quiserem, postar um desses que a gente fez nessa época aqui no próximo domingo, para saber se a gente volta com esse quadro aqui também nos episódios abertos. Mas isso é muito difícil e, assim, eu acho que tem uma culpa que, obviamente, não é sua, né, dessa ascensão. E eu imagino que toda a sua família tenha trabalhado e tenha construído e pensado a sua vida exatamente para essa ascensão acontecer, né? Não é um acaso que uma pessoa que venha de origem humilde consiga concluir o ensino superior e ter um bom trabalho e ascender socialmente, ganhar bem e ser uma boa profissional e ter esse reconhecimento. Isso não é só sorte, né? Isso é um trabalho familiar, é um trabalho coletivo e muito esforço também da sua parte, que pegou as oportunidades que você teve e transformou isso nos louros que você está colhendo agora. Eu entendo que tenha uma culpa e um tabu familiar por você ter conseguido ascender e outras pessoas da sua família não. E isso acontece muito, isso acontece com uma geração inteira de jovens filhos da lei de cotas, né, por exemplo,
que conseguiram acessar esse lugar, conseguiram se formar e se desconectam da sua origem, porque já estão num lugar um pouco desconectado socialmente com a família e com os amigos de infância, mas também nunca se sentem parte desse novo lugar social que eles ocupam a partir de ter conseguido essa ascensão social, eventualmente morar num bairro mais caro, ter o diploma, estar dentro, né, desses ambientes de academia ou de grandes empresas, também não se sentem conectados com esse outro lado. Eu acho que tem uma parte desse seu relato que tem a ver com essa sua história familiar, que, cara, só muita terapia, só, enfim, muito tratamento para você conseguir devagarzinho ir avançando e se livrando um pouco dessa culpa, mas eu acho que esse estranhamento sempre vai existir, né? Não tem como é o que você falou. Eu melhorei a minha vida, mas não o suficiente para trazer todo mundo comigo. E quantas são as pessoas que melhoram a vida e conseguem melhorar a vida de todo mundo ao seu redor? Você tem que ficar milionário, né? É muito difícil mesmo carregar todo mundo com você. Eu espero que um dia você consiga, mas se não conseguir, esse estranhamento vai sempre estar presente de uma forma ou de outra. Eu acho que o trabalho é fazer com que você estranhe menos, e que isso deixe de ser um tabu, que isso deixe de ser uma culpa que te persiga o tempo inteiro. E aí eu acho que a grande questão desse episódio é fazer com que isso não trave as suas conquistas. Você não entre numa espiral, e aí eu acho que é esse o ponto. A autossabotagem pode aparecer de muitas formas. Acho que a gente nunca falou diretamente disso aqui no podcast, né? Uma das formas com que a autossabotagem se apresenta é essa do seu e-mail. Um momento que é feliz, um momento que é de conquista, um momento que definitivamente você mereceu, você não consegue comemorar. Você não consegue sentir a felicidade que as outras pessoas sentem por você, se sentir merecedora disso. E aí faz com que todas as conquistas sejam pequenas, todas as conquistas não sejam boas o suficiente, todas as conquistas sejam acompanhadas de uma culpa, e aí você não vai ser feliz nunca, né? Se tudo que você faz, se tudo que você realiza, se todos os seus sonhos vêm acompanhados dessa nuvem da autossabotagem que te diz que você não é merecedora, que isso você já está indo longe demais, com essa sensação de culpa de não estar fazendo o mesmo pela sua família, isso te coloca num lugar que eu acho que em situações mais extremas podem fazer você, por exemplo, como a gente vê de vez em quando autossabotar inconscientemente o seu desempenho no trabalho. Se você se coloca como não merecedora de uma oportunidade de uma forma tão grande, tão brutal, o seu inconsciente pode levar você a sabotar o seu desempenho no trabalho. Você fazer uma grande merda no seu trabalho. E aí ser demitida. A gente vê isso acontecendo. Eu não acho que isso vai acontecer com você. Porque você está muito consciente desse processo. Mas eu acho que com pessoas que têm menos a consciência desse espírito da autossabotagem, elas podem chegar a níveis extremos. Quantos relatos a gente não já tratou aqui em alguns momentos? Ou quantos eu não recebo de pessoas que estão em relacionamento, que tem um ciclo, né, de buscar relacionamentos, de conseguir, de ir atrás de relacionamentos abusivos, às vezes nem abusivos, mas relacionamentos ruins, com pessoas que não são legais, né? Relacionamentos que não tem nada a ver, às vezes, com diálogos agressivos, com brigas que não tem nada a ver, com pessoas que acabam traindo, e aí finalmente cai num relacionamento bom, encontra uma pessoa que é legal, com uma pessoa que é carinhosa, que é afetuosa, que é preocupada, e termina esse relacionamento. E bebe um dia e trai essa pessoa, e faz uma merda completamente sem sentido, que é aquela autossabotagem gritando, tipo assim, agora que você tá feliz, você precisa encontrar a infelicidade de novo, né? Então, a autossabotagem se apresenta, eu acho que em muitas relações e de muitas formas diferentes. Esse momento de você estar no melhor momento da sua vida e fazer uma merda colossal e destruir tudo. E eu tratei, e aí eu também
me vi nesse meio de alguma forma, e aí queria trazer um outro relato como mãe, que eu acho que algumas mães podem se identificar, ou enfim, outras pessoas que não sejam mães, mas eu acho que o meu relato vem muito a partir disso, que eu até escrevi um pouco na newsletter, um pouco não, né? Meu texto da última newsletter, posso até deixar o link aqui, de sexta-feira da Associação dos Sem Carisma, foi contando que eu tô no meu ano do sim. Eu posso até fazer um outro episódio sobre isso, se vocês quiserem. Que é o ano que eu me permiti e me fiz um combinado comigo, que eu diria sim para oportunidades profissionais, para convites profissionais, que eu não diria em outros momentos, que eu não disse nos anos anteriores. E esse foi o meu combinado comigo. Em 2021, eu foquei em dizer sim pro meu filho, para viver esse primeiro ano dele integralmente com ele. Terminei 2021 esgotada. Em 2022, foi um sim para mim. Botei meu filho na escola para eu ter reorganizar a minha vida agora, né, tendo um filho em horário escolar, podendo trabalhar sozinha sem ele em casa, recuperar a minha atividade física, minha sanidade mental, porque o 2021 me destruiu mentalmente, assim, o final. Então, 2022 foi o ano que eu disse sim pra mim, pra reorganizar a minha vida, pra mim como pessoa, pra retomar os meus prazeres e meu bem-estar. E aí, 2023 foi o ano que eu falei, tá, agora eu preciso focar no meu trabalho. Eu preciso me jogar mais, me expor mais às oportunidades que eu tanto recusei em 2021, porque ainda tinha, né, ainda era pandemia, e eu tava com um bebê muito pequeno. Em 2022, já sem a pandemia, e eu me resguardando na desculpa de que eu tinha um filho muito pequeno, usando isso pra me autossabotar, essa justificativa. E em 2023 eu falei, não, agora eu vou ter que meter a cara. Então, a minha autossabotagem ficou muito cristalina pra mim, que inconscientemente eu usava a justificativa de, eu tenho um filho pequeno, pra recusar coisas que eu achava que eu não merecia. Convites que eu achava que era demais pra mim, coisas que eu tinha medo de me jogar e fazer e dar errado e não ser tão boa, que eu duvidava de certa forma da minha capacidade de fazer aquilo naquele momento. E aí eu usava a justificativa de, não, porque não dá por causa do meu filho, a logística com o meu filho e tal. Acho que, é claro, ainda tinha uma insegurança de estar com um filho pequeno, de deixar com, sei lá, com outras pessoas, de fazer uma logística maior, de me ausentar por mais tempo, de dormir, viajar a trabalho e dormir longe dele, tinha tudo isso. Mas eu também reconheço que, no meio disso, tinha minha autossabotagem de quando eu não me sentia segura para fazer um trabalho, eu usava essa justificativa para recusar. E é uma justificativa que não tem contra-argumento, né? As pessoas não argumentam contra isso. E aí esse foi o ano que eu falei, cara, eu preciso pegar essa autossabotagem e engolir. E praticamente todos os convites que as pessoas me fazem, seja de trabalho ou de lazer, ou de seja lá o que for, assim, que eu tenho que sair da minha zona de conforto, da minha casa, do que é o meu conforto do dia a dia, a minha primeira reação natural é não. Não vai dar. Não vai dar por causa disso, que eu vou ficar muito cansada, porque é uma logística muito grande, porque tem que viajar, porque tem que dormir fora. E aí eu sei que quando eu começo a criar uma justificativa depois da outra, especialmente em questão de trabalho, é porque algo dentro de mim me diz que eu não me acho capaz de fazer aquilo. E, em geral, essa justificativa não se sustenta. Porque eu realmente acho que eu sou boa no que eu faço. Racionalmente, né? Eu acho que eu sou boa no que eu faço. Mas, inconscientemente, eu crio essas justificativas. Eu me identifiquei muito nesse relato porque... E aí quis trazer isso para tentar mostrar que, de alguma forma, como a autossabotagem se disfarça, se fantasia de muitas coisas. Pode ser uma dificuldade de comemorar as suas conquistas. Pode ser você tá no momento bom da sua vida e você faz alguma grande cagada inexplicável e fode com tudo que estava bom. Pode ser uma recusa a convites profissionais, a convites de lazer, de amigos, de se divertir, porque você não se sente preparado, porque você não se sente capaz. E aí você usa outras justificativas de, não, porque meu filho não dá que eu tenho filho. Não, porque eu tô muito atolada
com outros trabalhos. Ah, não, porque não sei o que. E a verdade é que, cara, eu não me sinto boa o suficiente pra fazer esse trabalho. E aí? Isso é verdade? Eu realmente não tenho as habilidades, as competências necessárias? Ou eu só tô com uma síndrome da impostora aqui, de certa forma, uma insegurança de me jogar, de fazer uma coisa nova, de fazer uma coisa que eu acho que é grande demais pra mim. Então, eu quis trazer esse caso pra gente pensar um pouco quais são as máscaras que a gente vai colocando na nossa autossabotagem e como a gente é muito enganado por nós mesmos, né? A gente acha que é uma coisa, mas se a gente for cavucar um pouquinho, estou me sabotando. E aí eu acho que nesse e-mail, a ouvinte que mandou tá muito bem resolvida no sentido de ela sabe que esses movimentos que ela tem feito, essa dificuldade de ficar feliz, essa dificuldade de compartilhar essas conquistas, é a autossabotagem batendo. E eu acho que, cara, o primeiro passo é você reconhecer que você tá se autossabotando. É assim que eu funciono, pelo menos. A partir do momento que eu reconheço, eu fico duelando contra mim. Eu fico argumentando comigo o tempo todo que aquilo não faz sentido. Que eu sou capaz, que eu posso fazer, que eu tenho capacidade para realizar aquilo. O trabalho que essa ouvinte vai ter é de ficar nesse duelo. De vai bater autossabotagem, você vai lembrar, cara, eu mereço, eu fiz essa faculdade, eu tirei essa nota boa, eu trabalho pra caralho, sabe? Eu sou reconhecida pelas pessoas que trabalham comigo, pelos meus chefes, eu não tô nesse cargo à toa, olha tudo que eu fiz. Pra mim é uma eterna argumentação. É muito cansativo, inclusive, mentalmente, emocionalmente, essa argumentação. É muito cansativo. Mas eu não vejo outro caminho além desse. E além de terapia, claro. Para entender qual é a origem. Eu acho que no meu caso tem um pouco a ver com eu ser excessivamente crítica comigo mesma. Eu já falei isso aqui, né? Eu nunca acho que nada que eu faço tá bom o suficiente. Tem até, inclusive, um episódio que é sobre isso. Quanto é suficiente, eu acho que é o nome dele. Ou eu acho que é Quanto é suficiente. Então, eu nunca acho que nada que eu faço é bom o suficiente. Eu sempre acho que dá pra ser melhor. Então, é um excesso de autocrítica muito grande. Então, eu não me acho capaz, porque eu sempre vou achar que tem alguém melhor do que eu, ou que eu nunca tô pronta de verdade pra fazer aquilo, porque eu sempre posso estar melhor, eu sempre posso melhorar e o ponto que eu tô nunca é suficiente. E eu acho que em alguns momentos também tenho essa minha barreira um pouco dessa dificuldade social, assim, né? Que eu trabalho em casa, eu fico muito em casa, eu trabalho sozinha, então me expor a situações muito sociais é um passo que pra mim não é simples. E aí eu acho que essas duas coisas se misturam. Tem a coisa da dificuldade de sair da minha zona de conforto pra ter essas interações sociais profissionais. E tem a coisa do eu achar que não sou boa o suficiente nunca. Então, quais são as origens disso, né? E aí, trabalhar essa origem para tentar evitar essa autossabotagem ou você duelar com essa autossabotagem com argumentos melhores em sua própria defesa. Mas é um duelo interno muito cansativo, é muito ruim. É muito ruim. Mas eu acho que a gente só consegue sobreviver e ultrapassar isso se a gente identificar quais são os nossos movimentos de autossabotagem. E é exatamente isso que eu queria tratar e exemplificar aqui alguns nesse episódio. Vou deixar a caixinha de perguntas aqui do Spotify aberta, porque eu quero saber de vocês quais são os movimentos que vocês fazem, as reações que vocês têm, os pensamentos que ocorrem que vocês identificam que é autossabotagem mascarada aí nas ações que vocês tomam. Acho que isso é legal da gente trocar, porque eventualmente a gente pode se reconhecer, né? Caraca, eu também faço isso que a outra pessoa tá falando. Será que esse é o meu traço da autossabotagem? É o meu movimento da autossabotagem? Pode ser. É isso, gente. Adoro me meter na vida de vocês. Um bom domingo para quem ouve domingo. Uma boa segunda, boa semana para vocês que estão ouvindo na segunda-feira. Que a gente consiga essa semana estar atentos e atentas. Quais são as nossas reações aí primárias que indicam que a gente está sabotando coisas que a gente tem medo de realizar, que a gente não se sente ainda capaz, que a gente, sei lá, não tá com a coragem de enfrentar sem autossabotagem, tá? Aguardo vocês, compartilhem muito esse episódio, me marquem. Se você estiver ouvindo isso no domingo de manhã, por favor, vá votar nas eleições dos conselhos tutelares.
Lá no meu Instagram eu fiz um destaque sobre isso, tem todas as informações. No Instagram da Gabi de Pretas também, a gente tá aí nessa luta para todo mundo votar na eleição dos conselhos tutelares desse domingo. É muito importante. De 8 às 5 da tarde, em todo o Brasil. Vou deixar mais instruções sobre essa votação aqui no descritivo desse episódio. Conto com vocês. Quem votar, me marca, que eu quero compartilhar todo mundo que votou. Muito, 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 muito feliz de ter levantado um pouco também essa discussão. E domingo que vem a gente está de volta já no primeiro final de semana. Não, 1º de outubro é esse domingo, mas pontapé inicial no último trimestre do ano. Gente, ainda dá tempo. Vamos fechar esse ano com chave de ouro. Tá bom? Semana que vem eu tô de volta. Me mandem casos, conselhos que você pediu, @gmail.com. Nessa última semana chegou muito caso bom, aliás. E domingo que vem eu tô de volta. Beijo!